Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que bom novamente estarmos reunidos na busca do conhecimento, né? Estudando, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 10, que tem como título Natureza das Comunicações. É interessante, a gente começa agora a aprofundar a nossa busca do conhecimento com relação a comunicações. O que é que os Espíritos passam para a gente? O que é que nós passamos uns para os outros? Se, como foi dito na ligação anterior, que a convivência social é a pedra de toque, é necessário a gente saber como conviver. Aqui, especificamente, nós vamos estudar e procurar aprofundar a nossa visão na comunicação que provém dos Espíritos para nós, através, logicamente, da mediunidade. Então, eu vou fazer uma leitura e vamos comentando no decorrer das leituras. Esse capítulo vai ter comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Foi a classificação que Kardec deu às diversas comunicações. Item 133. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por insignificante que seja esse ato, acusa por isso mesmo uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestação inteligente. Se o resultado devesse se limitar a isso, não haveria para nós senão um interesse muito secundário. Todavia, já seria alguma coisa em nos dar a prova de que há nesses fenômenos mais do que uma ação puramente material. Mas a utilidade prática que disso adviria para nós seria nula, ou pelo menos muito restrita. Mas é bem diferente quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e continuada de pensamentos, ou um bate-papo. Já não são mais simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Eu estou me comunicando com uma entidade desencarnada. Os meios dos quais se dispõe hoje permitem obter-as tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Isso lá em 1800, né? Se está bem compenetrado, segundo a escala espírita, que está no Livro dos Médiuns, no número 100, aliás, no Livro dos Espíritos, número 100, da variedade infinita que existe entre os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, conceber-se-á facilmente a diferença que deve existir em suas comunicações. Cada nível de pessoa vai ter um nível de comunicação, tipo de assunto, forma de se comunicar e por aí vai a diferenciação entre os níveis de evolução em cada espírito. Devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber e sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Em uma palavra, elas não devem se assemelhar mais do que a dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todas as diferenças que possam apresentar podem ser agrupadas em 4 categorias principais. Segundo o seu caráter mais acentuado, elas são grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas.
Item 134. As comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem por expressões que chocam a decência. Elas não podem emanar, senão, de espíritos de camada baixa, ainda enlameados de todas as impurezas da matéria, e não diferem em nada das que poderiam dar os homens viciosos e grosseiros. Repugno a toda pessoa que tenha a menor delicadeza de sentimento, porque são, segundo o caráter dos espíritos, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Item 135. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos do que maus, e que não dão senão importância ao que dizem. Como não tem nada de inconveniente, agradam a certas pessoas que com elas se divertem e encontram prazer nessas entrevistas fúteis, onde se fala muito para não se dizer nada. Esses espíritos, algumas vezes, rivalizam em tiradas espirituosas e mordazes, e em meio a gracejos banais, dizem duras verdades que ferem quase sempre com justiça. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se misturarem nas comunicações. A verdade é o menor dos seus cuidados, e é por isso que tem o maligno prazer em mistificar. Os que têm a fraqueza, ou algumas vezes a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesses tipos de comunicações dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios deles se afastam, como entre nós, os homens sérios se afastam das sociedades de estrovados. Isso que está dito aqui é uma verdade que, pesquisando, nós iremos perceber que existem muitos espíritos que estão fazendo comunicações. Essas comunicações estão sendo colocadas em livros, e que aqueles desavisados estão aceitando como verdade. Por isso é necessário o estudo, a reflexão em cima disso aqui. Vamos seguir um pouco mais para a gente aprofundar nossas reflexões. Item 136. As comunicações sérias são graves quanto ao objeto e à maneira pela qual se realizam. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, ainda que de interesse privado, é por isso mesmo séria. Mas não está por isso sempre isenta de erros. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Isso nós precisamos guardar no nosso consciente. Tudo aquilo que eu ouça vem do espírito tal, eu tenho que trabalhar com a mais severa lógica, para eu não me deixar levar. A gente vai ver por quê. Já foi dito que nem todos os espíritos sérios sabem tudo. Então, o cara pode saber sobre química, física, biologia e não saber nada sobre religião.
Aí ele vai falar sobre a Bíblia. E porque ele sabe aquilo, eu vou achar que o que ele diz sobre a Bíblia procede? Talvez ele não saiba nem o que esteja dizendo. Então é necessário reflexão. É o alerta que Kardec diz que é constantemente ele é orientado a isso. Continuemos. É preciso, pois, distinguir as comunicações sérias verdadeiras das comunicações sérias falsas. E isso não é sempre fácil, porque é tendo a seu favor a gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram fazer prevalecer suas ideias, as mais falsas e seus mais absurdos sistemas. E para se darem mais crédito e importância, não tem escrúpulos em se enfeitarem com nomes os mais respeitáveis e mesmo os mais venerados. Está aí um dos maiores escolhos da ciência prática: analisar as mensagens, as comunicações recebidas dos espíritos. E Kardec já está dizendo aí que esse é um dos maiores escolhos. E é, meus irmãos, é. A ele voltaremos mais tarde, com todo o desenvolvimento que necessita um assunto tão importante, ao mesmo tempo que faremos conhecer os meios de se premunir contra o perigo das falsas comunicações. A comunicação existe. Eu estou me comunicando com o espírito. É falsa porque não procede o sistema que ele está me passando, a informação que ele está querendo transmitir. Item 137. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objeto principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. Elas são mais ou menos profundas segundo o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam àqueles que querem se instruir e os secundam enquanto que deixam aos espíritos levianos o encargo de divertirem aqueles que não veem nas manifestações senão uma distração passageira. É apenas pela regularidade e frequência dessas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se conversa e o grau de confiança que merecem. Se é preciso experiência para julgar os homens, esta é necessária mais ainda para julgar os espíritos. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutiva, nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não seja verdadeira não poderia ser instrutiva, ainda que fosse dita na linguagem mais imponente. Não poderíamos, pois, alinhar nesta categoria certos ensinamentos que não têm de sério senão a forma empolada e enfática com a ajuda da qual os espíritos mais presunçosos do que sábios que as ditam esperam iludir. Mas esses espíritos, não podendo suprir o fundo que lhes falta, não poderiam sustentar seu papel por longo tempo. Traem cedo seu lado fraco, por pouco que suas comunicações tenham continuidade, ou quando se sabe empurrá-los para as suas derradeiras fortalezas. O item 138, que fez o capítulo da noite. Os meios são muito variados. Os espíritos agindo sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos podem se manifestar à visão nas aparições, ao toque pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, a audição pelos ruídos,
ao olfato pelos odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora muito real, é sem contradito o mais incerto pelas numerosas causas que podem induzir em erro. Também nós nela não nos deteremos. O que devemos examinar com atenção são os diversos meios de se obterem as comunicações, quer dizer, uma troca regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Nós os desenvolveremos em capítulos especiais. Portanto, meus irmãos, aqui está uma orientação que a gente precisa levar em conta. A gente precisa analisar tudo aquilo que a gente lê. E se a gente tiver realmente a utilização da nossa razão, se nós tivermos a base, nós iremos perceber os equívocos. Por incrível que pareça, existe um livro famoso, de um médium famoso, que até um certo tempo eu não tinha percebido nada de irregular ou de anormal. Porém, depois de uma certa reflexão, eu fui fazer um estudo desse livro. Meus irmãos, é um absurdo o que esse livro contém de anormalidades na realidade. O livro foi integralmente adulterado. E aí você percebe que um espírito evoluído não colocaria daquela forma as informações que ali se encontram. Não é apenas em um, são vários, onde lamentavelmente o homem interferiu prejudicando. É aí onde entra a mais severa lógica. Nós precisamos verdadeiramente usar a lógica, porque o que nós queremos é aprender o correto. E quando ele diz aqui que é colocado os mais absurdos sistemas, sim, eles fazem isso. E conseguem aderentes a esses sistemas. Existe um determinado sistema que se encontra em um determinado autor, que quando eu iniciei os meus estudos, eu saí procurando esse autor. A obra dele está em 4 livros, em 4 tomos. E não havia para vender na Federação Espírita, era difícil achar. O último tomo, o tomo 3, eu consegui achar num sebo em Manaus, em 1995. E eu achava que ali estava a verdade. Refletindo, com mais conhecimento, eu passei a observar o absurdo. Mas os seus seguidores, ainda hoje, acham que está correto. A gente precisa realmente utilizar a razão. Tudo está à nossa disposição. Vejam só, eu vou aqui para o livro A Gênese, a original, capítulo 18, os tempos são chegados. Eu vou ler pouca coisa, para a gente observar como é necessário realmente a gente usar a lógica e a razão. Eu coloquei para o grupo aí uma mensagem tal que Eurípides tinha dado e tal, mas a pessoa que colocou isso no grupo que ele participa não fez a utilização da razão
da lógica severa e fez essa publicação. Eu perguntei se a pessoa sabia quando tinha sido essa. Alguém disse, foi em 2015. E outra pessoa disse, a médium citada aí já por diversas vezes disse que não tinha sido por intermédio dela, que aquilo não procedia. Mas a pessoa disse que às vezes as pessoas não conseguem entender. Foi digamos, a reflexão que ele fez, a justificativa para aquela mensagem. E a gente percebe que é preciso raciocinar. Porque, veja só, aquela mensagem está falando nas turbulências dos fins dos tempos, etc. e tal, da pandemia e por aí vai. Olha só, desde a Gênese, 1869, a doutrina já falava sobre os flagelos naturais e a sua necessidade para a evolução da humanidade. Portanto, aquela mensagem não dizia mais nada que pudesse acrescentar informações salutares. Não cabia mais aquela mensagem, não tinha nada. E aqui ele diz assim, um ponto para a gente refletir capítulo 18, o item 2, certo? Final do item 2. O progresso da humanidade ocorre assim em virtude de uma lei. O progresso da humanidade ocorre em virtude de uma lei. Agora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e presciência divina, tudo o que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para subir um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Quando é que nós poderemos saber que está havendo uma fase de transição? Está aqui. Quando a humanidade estiver madura para subir um degrau. E aí, lá no final, penúltima página do livro, item 33, aliás, item 34, diz assim, atualmente, 1869, um desses momentos gerais é operado, atualmente, destinado a promover a reorganização da humanidade. A multiplicidade das causas da destruição constitui um sinal característico dos tempos, porque essas causas aceleram o surgimento dos novos germes. São as folhas que caem no outono. E isso será substituído por outras folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, assim como os indivíduos têm suas diferentes idades. As folhas mortas da humanidade caem impulsionadas pelas rajadas e sopros do vento, mas para renascer mais vigorosamente pelo mesmo sopro de vida que não se extingue, mas purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois, segundo ele, aniquilam os seres definitivamente. Mas para quem sabe que a morte só destrói os envoltórios, os flagelos não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor susto. Ele compreende o objetivo e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem em conjunto do que morrerem isoladamente, já que de uma
maneira ou de outra, é preciso sempre chegar a isso. Então a gente vê aqui, em 1869, os espíritos que ditaram a codificação para nós dizer que os flagelos naturais, os flagelos destruidores, destroem apenas os corpos físicos e são necessários para a evolução da humanidade. Portanto, meus irmãos, quando a gente tem um conhecimento, a gente sabe separar uma mensagem edificante e instrutiva de uma mensagem fútil, apenas repleta de palavras vazias, que vão e voltam sem nada dizer de edificante, de orientativo ou de construtivo. Essas palavras vãs, como foi dito aqui, geralmente saem dos espíritos ainda ignorantes. Peço desculpa por ter me alongado na noite de hoje, agradeço a oportunidade e espero ter sido útil nesta noite. Devolvo a palavra a Antônio, para que a gente possa aprofundar nosso debate. Obrigado, senhor Inácio, pela lição de hoje, pelas instruções nela implícita. E depois vamos agora iniciar o período em que todos nós podemos abrir nossos microfones e fazer nossas colocações ou apresentar nossas dúvidas aí ao seu Inácio, com certeza ele nos responderá. Então, meus irmãos, a partir desse momento é só destravar o microfone e um por vez pedir a palavra. Alguém gostaria de começar? Antônio, eu gostaria de dar uma opinião. Eu gostaria de dar uma opinião. Emmanuel, tá certo? Ele fala uma coisa muito importante sobre isso. Que ele fala o que representa as comunicações. É exatamente o que o senhor Inácio explicou, detalhou aí. Ele diz: dos motivos expostos, infere-se que a suposta vulgaridade dos ditados mediúnicos é um fato naturalíssimo, porque emanam das almas dos próprios homens da terra, imbuídos de gosto pessoal. É por isso que há uma diferenciação, né, nas diferentes comunicações, porque dependendo do estado evolutivo do espírito, né, e da intenção dele, como o senhor Inácio falou, que verifica-se o teor da mensagem. Aí ele continua: imbuído do gosto pessoal, já que o corpo de suas impressões persiste com precisão matemática e somente os séculos, com seu consequente aglomerado de experiências, consegue modificar as disposições kármicas ou perispirituais de cada indivíduo. Procura... Oi? Tony? Ficamos sem o som de João. Eu vou deixar. João? Ok, pronto, agora... Está escutando, Antônio? Desatende o seu microfone, senhor Inácio, está muito barulho aí. Tá escutando agora? Sim, agora sim. Tá, okay. Tá. Assim eu vou continuar aqui. Assim ele diz que imbuídos do gosto pessoal, já que o corpo de suas impressões persiste na compreensão matemática e somente os séculos, com seu consequente aglomerado de experiências, conseguem modificar as disposições kármicas ou perispirituais de cada indivíduo. Os espíritos procuram agir no plano físico unicamente para a demonstração da sobrevivência além da morte, levantando os ânimos enfraquecidos, porque dilatam os horizontes da fé e da esperança no futuro. Porém, jamais serão portadores da palavra suprema do progresso, ou seja,
conforme novamente a diferenciação e também que o senhor Inácio colocou lá, ou seja, dependendo do grau evolutivo de cada um, a gente verifica se eles estão realmente interferindo no progresso, contribuindo com o progresso, né? Levantando uma causa que denote um sentimento de evolução, né? Assim, não só porque a sua sabedoria é igualmente relativa. Olha só, ele está dizendo que as mensagens mediúnicas, dependendo do grau evolutivo do espírito, né, uma sabedoria relativa. Como também porque viriam anular o valor da iniciativa pessoal e a insofismável realidade do arbítrio humano. Assim como o infinito é uma lei para os estados das consciências, temos o infinito de planos do universo e todos os planos se interpenetram dentro da maravilhosa lei de solidariedade. Assim, cada plano recebe daquele que lhe é superior apenas o bastante ao seu estado evolutivo, sendo de efeito contraproducente ministrar-lhe conhecimentos que não poderia suportar. A evolução, sob todos os seus aspectos, deve ser procurada com afinco, pois é dentro dessa aspiração que vemos a verdade da afirmação evangélica. A quem mais tiver, mais será dado. À medida que o homem progride moralmente, mais se aperfeiçoará o processo da sua comunhão com os planos invisíveis que lhe são superiores. Assim você vê que Emmanuel, ele contextualiza justamente isso, essa diferenciação dessas mensagens, né, vinculadas justamente à evolução de cada um que naquele momento esteja se interagindo com o plano espiritual, quer seja a evolução do médium, né, porque o médium também ele é responsável na interação dessa mensagem mediúnica, né, porque muitas das vezes o espírito ele dá uma certa mensagem, e também o médium, através do processo mental do médium, ele também ele pode escrever uma coisa diferente, uma mensagem, né? Assim, seria essa meu questionamento, senhor Inácio. Se o senhor quiser complementar alguma coisa disso que eu falei aí, eu passo a palavra para você também, Antônio, para que os colegas também possam colocar as observações deles. Muito obrigado, João. A propósito, não é, essa vinculação, e vamos então manter nosso microfone aberto para que outros irmãos, o Inácio, quem sabe, alguém possa se pronunciar. Meus irmãos, a gente realmente tem que analisar, certo? Nós como eu já coloquei várias vezes, eu estou considerando como se a gente estivesse começando a conhecer a doutrina agora. É como se eu não conhecesse nada, como se eu não soubesse nada do que se passou no movimento espírita brasileiro. Então, nós estamos começando o conhecimento doutrinário. Então, eu vou considerar essa informação. Eu fui trazido à doutrina porque algo me impulsionou a isso. Eu me questionava essa história do morrer, do nascer, o porquê, e tudo isso foram questionamentos que a religião que eu seguia até um determinado momento não me explicava. E aí eu comecei a estudar no Livro dos Espíritos e ver que tinha algumas respostas lá que serviam para mim, que começavam a dar uma claridade ao meu entendimento com relação à vida. Essa é, digamos assim, o início da minha base de estudo, ou de crença na doutrina. Mas eu ainda não estou sólido. Eu ainda estou caminhando. Então, depois do Livro dos Espíritos, a gente está indo para o Livro dos Médiuns. E esse Livro dos Médiuns é o quê? É a reunião de inúmeras comunicações. O ponto é o seguinte. Espera aí. Esse livro, eu posso aceitá-lo? Ora, se é dito aqui, nesse mesmo livro,
por isso mesmo que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou passar a refletir sobre o que está sendo dito aqui, com a mais severa lógica, para eu saber se o que está contido aqui realmente passa. E aí, eu estou no segundo pilar, mas esse segundo pilar é super importante, porque é através desse conhecimento aqui que eu vou começar a analisar o que vem daqui para frente. E nós temos muito o que ainda assimilar. E são muitas as fontes informativas para que eu realmente tenha solidez no meu conhecimento. Então, eu estou esquecendo tudo o que eu sei sobre o movimento espírita e estou começando a analisar o que o livro dos médiuns está me passando. E esse livro, ele me dá condições de realmente não falhar na minha avaliação. Porque, veja só, outro ponto da comunicação se dá da seguinte forma. Um livro que vem da Federação Espírita Brasileira tem um peso, porque as pessoas acreditam que a Federação Brasileira é o órgão supremo, é incapaz de errar com relação à divulgação da doutrina espírita. Então, veio da Federação Espírita, eu vou aceitar como certo. Será? Está dentro do que João de Deus colocou. Espera aí. A Federação Brasileira, ela está sendo lá conduzida por homens e que eu não sei quais são os objetivos dele. Esse é o ponto. Então, por isso que tem que ser levado em conta a mais severa lógica. Quando eu vejo o mês de dezembro de 2020, uma determinada instituição vem calada, outubro, novembro, chega dezembro, calada. Quando se aproxima o dia 25 de dezembro, 3 dias antes é colocada uma nota. Pessoal, nossa livraria está aberta até tal hora. Aproveite para apresentar seus amigos. Espera aí. Por que agora? Por que não deseja um bom Natal para as pessoas? Mas apenas comunicando que a livraria está aberta para vender livros, a gente precisa refletir. Porque não é esse o objetivo. Então, são muitos pontos para se levar em conta, para a gente analisar. E aí, a gente continua na nossa busca. Eu preciso saber como é que eu estou com as informações que a doutrina já me promove. Já me ajuda a fazer reflexões e mudanças no meu íntimo. Então, ela está sendo útil. As comunicações, as lições, os ensinamentos dos Espíritos já estão servindo para mim. Não, mas você não... Como não? Não pode? Espera aí. Por que tem que calar tudo? Não, a gente tem que discutir. A gente tem que trabalhar o nosso conhecimento. Eu tenho toda uma vida pela frente. Os novos seguidores da doutrina espírita é quem farão o futuro da doutrina. E se eles não tiverem o devido conhecimento, o que será da doutrina daqui a 10, 20, 30 anos? É preciso pensar. Por isso é necessário que a gente transmita a realidade, a mensagem verdadeira da doutrina espírita. Nós não podemos falsear, porque seremos cobrados por isso. Se nós estamos nos atrevendo a ser
transmissores da doutrina espírita, nós temos que trabalhar com a mais pura realidade da verdade doutrinária. Se aqueles que aprendem conosco fizerem suas opções e agirem, aí o problema é de cada um. Mas o nosso dever é transmitir a verdade. Buscar, onde quer que seja, argumentos que digam, essa informação confere, ela está de acordo com as lições do Mestre Jesus. Esse é o fiel da balança. Não é o livro A, B ou C. O fiel da balança são os ensinamentos do Cristo. Se o que o livro tal está falando está de acordo com a lição do Cristo, vamos em frente.